Olá, pessoal. Todo mundo sabe que computador é ótimo quando funciona. E atualmente, que os computadores fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, todo mundo sabe que todo programa tem erro, principalmente quando é novo ou versão nova. Nós, programadores, experientes ou iniciantes, apesar de todo o esforço que fazemos, nós cometemos muitos erros. Por isso, nós temos que nos preparar para corrigi-los e evitar os danos que eles podem causar. O C# tem, para esse caso, uma abordagem prática bastante eficaz e oferece aos usuários diversas ferramentas para contornar esse problema. Nós ainda vamos falar muito sobre erros de programação, mas agora vamos focar num dos aspectos mais importantes, num dos recursos mais importantes que nós temos, que é o comando try catch finally. Esse comando funciona da seguinte maneira. Você, como programador, você sabe quais são os trechos do seu programa que são mais sensíveis, mais delicados. Esse comando permite que a gente faça o seguinte. A gente envolve um trecho de programa que a gente quer controlar mais de perto para que ele seja executado sob supervisão, vamos dizer assim, sob controle, sob supervisão. Vamos dizer então que esse trecho aqui em azul seja o trecho de programa que a gente quer que seja controlado, ou seja, executado sob supervisão. A gente envolve esse trecho de programa dentro de um comando try. Então a gente abre aqui try, abre um bracket, fecha aqui embaixo e envolve esse trecho de programa que a gente quer controlar nesse pedaço aqui. Este programa, esse trecho aqui, quando ele é executado, ele é supervisionado linha a linha. E se em alguma dessas linhas aqui acontecer algum problema, o controle, o C#, ele gera uma exceção e desvia o programa para cá. Ou seja, ele vê, olha, aconteceu alguma coisa aqui que está errado e é mais ou menos isso. Então ele gera uma exceção. E desvia para cá. Com essa exceção que ele gerou, a gente pode examinar o que foi que aconteceu e a gente pode assumir o controle do que deve ser feito. O que deve ser feito pode ser, por exemplo, pedir para reexecutar, pedir uma intervenção do usuário, cancelar a execução do programa e diversas outras coisas, pedir para repetir a operação, por exemplo, e assim por diante. Vamos dar um exemplo assim, de coisas que a gente podia ser, assim, só para a gente ter uma ideia melhor do que nós estamos falando. Vamos supor que nesse trecho aqui, você está fazendo uma consulta de dados via internet. Muita coisa pode acontecer aqui. Pode cair a internet, pode ser que o site não esteja disponível, muitas coisas podem acontecer. Então a gente tem mais ou menos uma ideia que esse trecho aqui é um trecho sensível. Então, se eu estou aqui, estou tentando fazer um acesso à internet, a internet cai, quando isso acontece, o sistema está sendo supervisionado aqui, ele vai gerar uma exceção, um erro. Uma mensagem, uma condição de erro, que a gente chama de exceção, exception. Aí, com essa exception que ele gerou, caindo aqui, a gente pega e examina, olha, exception, número tal, tal, tal. Qual é a origem da exceção? Tal, 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 tal. Então, o que nós vamos fazer? Bom, pode ser que a internet seja um problema momentâneo. Manda fazer um retry, por exemplo, ou seja, executa o pedido. Ou então pode falar para o operador, olha, não está funcionando, já tentei 3, 4 vezes, tenta mais tarde, agora não vai dar. Acho que vocês já passaram por uma experiência dessa. E então, assim como essa, nós temos várias outras que pode acontecer e a gente mantém, em vez de ser um erro que acontece e a gente fica sem saber o que fazer, o programa simplesmente cancela, a gente mantém o controle da situação e continuamos a execução do programa. Resolvido isto, seja porque o programa deu certo, ou seja porque o erro foi tratado, ele sempre vem cair aqui embaixo. Ele sempre executa esta parte aqui, que é opcional, ela pode existir ou não, mas se ela existir, ela sempre vai ser executada após a execução deste trecho ou a execução do erro. Agora, seguinte, para executar isso aqui melhor e a gente entender melhor como isso aí funciona, a gente desenvolveu um pequeno programa aqui que a gente vai tentar gerar algumas condições de erro e ver como é que isso é tratado. Então, vamos lá. Esse programinha aqui, o que ele faz? É muito simples, o que ele faz? Tem um operando, ele tem dois números, ele vai dividir um pelo outro e vai dar um resultado. Então, vamos dizer assim, eu vou dividir o número 6
eu vou dividir por 2, ele dá o número 3, ok. Aqui, por exemplo, eu tenho o número 12, vou dividir por 5, vai dar 10. Até aqui tudo em ordem, sem problema nenhum. Mas agora, veja bem, eu sou um usuário, estou entrando com os dados aqui. Vamos supor que aqui eu fiz um erro. Por exemplo, em vez de entrar um campo numérico, eu entrei um campo alfabético. Então, não dá para dividir 12 por um campo alfabético. Bom, normalmente a gente toma cuidado para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente cerca a entrada que o usuário fez, a gente dá uma olhada e verifica se é numérico ou não. Mas erros acontecem. E pode ser que a gente não tenha feito isso da maneira mais adequada. E, por exemplo, isso é uma coisa que passa e ele tenta executar essa operação. Então, o que vai acontecer? Quando eu tento executar essa operação aqui, ele me gera uma condição de erro. Ele está dizendo aqui, ó, a entrada, a mensagem em inglês que é gerada pelo exception do C#. A entrada não está num formato correto. Ok, tá bom. Agora, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele gera aquela exceção que nós falamos. E dentro dessa exceção que ele gera, tem um monte de informação que é útil para a gente determinar a natureza do erro que está acontecendo. Então, aqui ele vai dizer, ó, stack trace, ele vai dizer, por exemplo, ó, o que tipo de problema aconteceu, onde foi, ó, na situação system tal, eu estava tentando transformar um dado para numérico, patati patatá, então estou tentando encontrar aqui o que a mensagem quer dizer. Isso aqui é tudo meio criptográfico, a gente tem meio que ter uma ideia do que ele está falando para adivinhar do que se trata. Mas aqui tem uma informação muito importante aqui, ó. Ele está dizendo, ó, linha 52. Opa, linha 52? Então vamos abrir o programa aqui. Abrindo o código programa, eu vou vir aqui, linha 52, aqui. Aconteceu um erro aqui, nessa linha. Então o que eu estou tentando fazer nessa linha? Estou tentando fazer isso. Aí eu vejo aqui, por exemplo, ele está tentando encontrar double parse, está tentando transformar para número esse denominador, que foi o que ele recebeu aqui. Como é que eu estou tentando para transformar número em uma letra? Está aqui o erro. Então aí ele pega e vê, como é que foi a chamada? Eu entrei os programas, quando eu clico no Go, ele fez isso, transformou para string, veio para cá. Então o erro foi aqui, ó, deixou passar um texto aqui, ó, nessa caixa de texto aqui, TXT denominador não tinha um número, ele deixou passar uma coisa aqui que não seria permitido. Mas vejam o que interessante. Isso aqui permite que a gente faça o quê? A gente continua tendo o controle da situação. Isso permite que a gente volte aqui, por exemplo, ó, corrige e fala, opa, não era isso. Ou seja, mantivemos o controle da situação. Informamos o usuário o que aconteceu e tivemos o controle da situação. Isso aqui vai além. Aqui está dizendo, ele está dizendo assim, o erro aconteceu na linha 52, né? Mas aí você vem olhando aqui embaixo e ele vê, ele tem a pilha das chamadas que chegaram lá. Então, ó, número 74, isso aqui a string 73, tem algum problema que ele fez, um erro log, não sei o que, exceção. Linha 73, o que ele fez na linha 73? Vamos dar uma olhada aqui. Linha 73. Foi aqui que foi lançada a exceção. Tá bom. Então, o que serviu? Isso aqui está servindo para quê? Isso aqui está servindo para a gente cercar o problema e por onde que ele andou até cercar no problema. Porque às vezes você fala, bom, o problema foi aqui na divisão, mas de onde que veio isso aqui? Então, você olhando esse stack trace aí, você percebe, você segue o caminho que ele percorreu para chegar aqui. Então, aqui ele está dando várias informações para a gente. Ó. Linha 52, depois o problema foi gerado na 73, e ele partiu da linha 35. Quer dizer que ele foi gerado aqui, exceção. O erro aconteceu aqui gerou exceção, mas a origem toda da encrenca foi aqui na 35. O que tem na 35? 35, foi aqui. 35 o que é? Foi quando eu dei o clique no botão Go Box. Então, nesse clique aqui, foi isso que eu fiz aqui. Bom, tudo bem. Determinou o caminho completo do erro, a origem, o trajeto que ele fez até chegar no erro, e isso é um auxílio muito grande. Bom, ok. Agora, vamos fazer vamos fazer uma anatomia disso aqui e vamos analisar dentro do programa como é que isso aqui foi escrito e como é que a gente chegou lá. Então, eu vou mandar executar isso aqui de novo com o erro, só que agora, peraí, vamos botar um alfabético aqui. Só que agora a gente vai fazer um passo a passo aqui.
Então, ó, Go Box, clique. Vamos primeiro mandar ele parar aqui e vamos analisar o conteúdo. Então, aqui são os dois operandos, numerador, denominador, dei um Go aqui. Aí ele veio para cá. Então, quando ele chega aqui, o que eu estou fazendo? Estou mandando dividir, eu quero o resultado aqui, nessa caixa de resultado. Agora, eu vou dividir esse numerador aqui, que é 12, tá? Que é que é o operador, esse 12 aqui, que é o que a gente informou nessa caixa aqui. Eu vou tentar dividir por esse denominador. Esse denominador aqui, qual que é o conteúdo dele? Alfabético. Já vimos aqui que já tem o problema, está aqui. Isso aqui vai dar encrenca. Vamos só ver o que vai acontecer. Então, agora, vamos executar passo a passo. Mandamos executar. Ele veio para a rotina. Chamei aqui a função dividir. Ele veio para a função dividir. Função dividir, definiu uma variável aqui, aí ela veio para cá. Aqui, o que ela vai fazer? Ela recebeu dois operadores, dois argumentos em string. Bom, para dividir eu preciso dois números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas duas coisas que eu recebi aqui, que eu recebi em formato string, que é o que é capturado na caixa de texto, eu vou transformar para número aqui. Então, vou fazer um parse, que isso aqui transforma para número, isso aqui transforma para número. Na hora que eu faço isso, o que ele faz? Ele, em vez de cair para a linha de baixo, ele veio cair aqui, ó. Por quê? Ele percebeu que esse trecho aqui é um trecho de execução sob controle, porque ele está dentro do try. Aí o que aconteceu? Ele descobriu que tinha problema aqui e mandou exceção. E o que foi que nós fizemos aqui? Bom, o que a gente fez aqui foi o seguinte. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Isso aqui é muito importante. Daqui a pouco nós vamos ver o que foi aqui. Bom, ele gravou o erro, tá? Como está dito na mensagem. Depois nós vamos ver em análise o que fez isso aí. Limpou a caixa de texto de mensagem, que a gente fez lá embaixo. E para a caixa de texto de mensagem, ele mandou o conteúdo, as principais propriedades da exceção que foi gerada pelo computador. Então ele mandou para lá o stack trace. Esse stack trace é aquele comando que permite que a gente analise por onde o programa andou, onde chegar aí. Ele tem aqui o source, quer dizer, qual foi a fonte do erro. Aqui, por exemplo, no caso, a fonte do erro aqui, ó, é uma livraria, é uma biblioteca. Isso aqui, às vezes, pode não significar muita coisa, pode ser até meio ininteligível. Você teria que verificar que biblioteca é essa, o que ela faz. Mas, em circunstâncias de erros difíceis de detectar, pode ser uma mensagem importante. Essa aqui embaixo é a mensagem que vai para o operador. Então, por exemplo, se eu quiser que essa mensagem para o operador seja diferente, nós podemos trocar isso aqui por uma mensagem, por exemplo, em português. Então, aqui ele está dizendo, ó, a string de entrada não está em formato correto. Eu posso transformar isso aí, por exemplo, para a string está em formato, eu já sei do que se trata lá, né? Eu posso transformar em coisa melhor. A string, os dados informados pelo operador estão inválidos, coisa assim, tá certo? E aqui embaixo tem outra que são dados que dão mais detalhes ainda sobre a natureza da exceção, e no caso aqui está nulo. Às vezes, isso aqui vem um conteúdo que é importante para esclarecer, às vezes, quando ele não tem muito o que dizer, vem nulo. Então, o que nós fizemos aí? Vamos terminar a execução. Vamos dar aqui um continue. Eu vou apagar o ponto de parada aqui e vou dar aqui um continue. Bom, continua, ele executou, recebeu a mensagem que a gente mandou para o operador e veio aqui. Então, essa caixa de texto aqui, ó, ela gerou tudo aquilo que a gente viu lá embaixo, aquelas funções lá. Nós vimos aqui que tem a caixa de texto tem um pedaço e dois aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Ó? Vamos ver, aqui eu tenho dois try aqui. O que nós fizemos em primeiro lugar? Em primeiro lugar é o seguinte, ó, nós achamos este pedaço aqui é suspeito, então nós envolvemos isso aqui num try. Depois nós achamos aqui embaixo, esse pedaço aqui do dividido também é. Então, quando ele veio aqui, nós capturamos o erro aqui embaixo. Ele veio para cá e executou isso aqui. Aí nós descobrimos esse comando aqui. Ó. Esse comando aqui, quando eu digo assim, jogue a execução, through x, e x, que é essa variável aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tratei o erro, mas joga ele de volta para quem chamou. Continua com ele. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas aqui, se eu digo aqui que ele continua com ele, tá? Eu digo true exception, continua com ele, esse erro continua ativo. E quando ele soube que teve o erro lá embaixo, quando ele volta para cá, ele fala, eu mandei executar lá no dividir e me devolveram um erro aqui. Ele pega aquele erro, que é o mesmo, porque eu joguei de lá para cá,
e trata aqui de novo. Ele pega, grava a execução aqui, etc, etc. O que ele faz aqui? Aqui ele vai dar dados deste ponto aqui, do ponto, e aquela informação de onde veio a linha 35, ela veio desse pedaço aqui. Aqui embaixo, ele informou, ó, a origem do erro está aqui na 52. Aqui, ele vai informar, o erro veio aqui na 35, ou seja, ele dá uma informação da pilha de dados, da pilha de execução, tá certo? Uma que chamou a outra, etc. Vai gerando uma pilha de rotinas que se acumulam na chamada. Eu poderia até ir mais longe, se isso aqui tivesse vindo de um outro lugar, lá também podia ter um try-catch, etc. E se eu quisesse que essa informação continuasse a ser analisada lá de onde ela veio para cá, aí eu teria que escrever aqui, ó. Eu teria que escrever isso aqui para que ele fosse enviado para lá, porque senão ele mata a execução, ele termina a execução por aqui, tá certo? No nosso caso, nós não precisamos ir tão longe assim, porque já está suficientemente esclarecido aqui para o nosso exemplo. Bom, agora vamos continuar falando sobre isso aqui. Nós pegamos um tipo de erro, né, que foi tentar fazer uma operação de divisão com dados alfabéticos. Tá, isso aqui não pode acontecer. Agora, vamos tentar gerar um outro tipo de interrupção. Eu vou tentar fazer uma divisão por zero aqui. Bom, então vamos ver o que acontece aqui. Nós sabemos que divisão por zero dá problema, né? Então vamos ver como é que ele trata isso aqui. Tem umas coisas interessantes aqui. Bom, aí eu estou fazendo aqui, vou dividir 12 por zero. Go. Ele veio para cá, vai tentar fazer a divisão, vamos executar passo a passo. Ele veio para cá. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar transformar isso aqui para número, 0 para número, ele vai fazer. Isso aqui, numerador, 12 para número, ele vai, string, ele vai passar para número, ele vai conseguir, tá? Mas o programa vai dar um probleminha aqui. Vamos ver como é que é. Executou aqui. Aí o seguinte, aqui, pessoal, tem uma coisa interessante que tem programador que trabalha com isso há muito tempo e às vezes até passa sem perceber esse negócio aí. A Microsoft, ela tem uma biblioteca de operações aritméticas. Quando a gente está fazendo uma operação de dividir, a gente chama essas bibliotecas. E essa biblioteca foi feita de uma maneira interessante. Quando você divide uma variável do tipo double por outra, ela faz a conta direitinho. Se, por exemplo, o denominador for 0, esse resultado aí, ele não dá inválido. Ele não gera uma exceção. Sabe o que ele dá, gente? Ele dá como resultado infinito. Ele manda de volta uma sinalização de infinito, e esse infinito tem 2. A biblioteca foi feita de tal maneira que ela devolve 2 infinitos. Pode ser infinito positivo ou infinito negativo. Se a gente pegar aqui essa variável resultado, qual o conteúdo da variável resultado aqui, o que é? Vocês estão vendo aqui? Está vendo? Estou colocando o cursor aqui em cima. O resultado dessa operação, o que é? Infinity. Se eu ignorar isso aí como erro e deixar voltar, ele vai devolver um símbolo de infinito. E esse símbolo de infinito, você inclusive pode colocar lá na caixa de resultado, lá em cima. Eu vou fazer isso aqui só por curiosidade, só para vocês verem como é que isso aqui funciona. Eu vou pular essa condição aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, como é que eu faria para tentar executar lá? Eu vou pular essa condição e vou dizer aqui para ele vir direto para cá. Tá? Eu vou pular essa condição, vamos ver se dá certo. Só para vocês verem esse negócio aí, depois a gente volta aqui. Aí, pulamos para cá, ele fez a conta, deu aquele resultado que a gente viu que é infinito, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para lá e vai dar o resultado. Eu vou dar um continue aqui. E olha o que aparece aqui. Tá vendo, gente? Olha. Aparece aqui um símbolo de infinito. Eu acho que pouca gente esperava por essa, né? Muito bem, é assim que ele trabalha. Então, o que nós temos que fazer? Essa aqui, para mim, não é uma condição legal, porque vai dar um resultado aí que, se você prossegue com isso aí para fazer conta ou com alguma coisa, isso aí pode dar resultados inesperados, malucos, inclusive, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora tentar executar isso aqui de novo, tá? Só que agora a gente não vai pular aquele código que tinha lá, a gente vai executar ele. Então, vai para cá, daí eu go, vamos lá. Aí, vai tentar fazer o resultado aqui, mandou lá para o dividir, passou aqui, passou aqui, passou aqui. E aqui,
Para evitar que isso aqui aconteça, eu coloquei essa linha de comando aqui. Ó. Se por acaso o denominador for 0, ele fez a conta, mas eu olho aqui. Se for acaso deu 0, eu quero que você jogue, em vez do sistema levantar uma exceção automaticamente, como ele fez nos casos anteriores, nós vamos levantar a exceção, porque eu sei que isso aí não é uma condição que me agrada. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que, se isso aí acontecer, levante uma exceção. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, se isso acontecer, eu quero que ele levante uma exceção, que é divide by zero exception, que vai ter essa mensagem, denominador não pode ser 0, e ele vai levar isso aqui, a sintaxe do comando. Ele vai levantar essa new exception aqui. Tem várias exceções que eu posso levantar, muitas. Por exemplo, o argumento nulo e tal. Como é que você sabe qual é a lista de exceções que você pode levantar? Documentação Microsoft, não tem outro jeito. Se você abrir o comando aqui, por exemplo, você quiser escrever alguma coisa, o IntelliSense vai te dar alguns comandos possíveis. Mas se você quiser saber a característica de cada um deles, não tem outro jeito a não ser recorrer à documentação. Aqui, então, levantamos essa exceção. Quando levantamos a exceção, o que aconteceu? Ó? Aqui tem esse catch aqui está esperando esse tipo de exceção. Tá vendo? Quando tiver esse tipo de exceção, o catch vai pegar aqui. Se a exceção não for essa, ele passa reto. E aí ele vai pegar aqui embaixo. Então, essa exceção aqui só pega esse caso de erro. Tá? Se o erro não for esse, ele passa e vem para cá. E essa exceção aqui, que é mais abrangente, a exception, ela pega tudo. Ela é geral, ela pega qualquer espécie de erro. Aqui até, vou dar um alerta aqui. Como essa aqui pega tudo, se você colocar essa aqui na frente dessa daqui, essa de baixo, como a de cima pega qualquer circunstância, a de baixo nunca vai ser executada. Tá? E o compilador sabe disso. Se você tentar calcular, se você tentar compilar esse programa, você tira esse exception daqui, tira essa linha daqui e põe para cá. Troca essas duas de lugar, passa essa aqui para cá e essa aqui para lá. Se você tentar compilar o programa assim, ele dá erro, porque ele fala, olha, você está pegando tem um comando que pega qualquer tipo de exceção e embaixo está colocando um que pega só um tipo de exceção. O que vai acontecer? Ele vai pegar na primeira, nunca vai chegar na segunda e dá erro de compilação isso aí, tá? Bom, aí pegou a condição de erro que a gente levantou aqui. Aí o que ele faz? Ele grava um log de erro, limpa a caixa de texto e manda a mensagem para o usuário. Vamos aproveitar agora para examinar como é que ele faz essa gravação daqui das mensagens da exceção. Vamos executar passo a passo, grava, ele vem para cá. Aí o que ele faz? Ó? Ele testa, ele verifica se esse arquivo existe. Então tem um arquivo que a gente chamou de aqui em cima, de error log, tá? A gente criou no mesmo diretório da aplicação, nós criamos esse arquivo error log. Ele verifica aqui embaixo o seguinte: o arquivo error log existe? Não, não existe. Se não existe, ele cria. Se existe, ele passa reto. E se existe, ele cria, e para criar ele dá file create, o caminho que você deu lá em cima, tá? Que no caso é esse aqui, né? A localização do arquivo. Ele cria, e tá vendo esse ponto close aqui, ó? Ele cria e fecha logo em seguida. Se eu não fizer esse fecha logo em seguida e deixar ele aberto, quando ele cair na linha de baixo, ele vai cancelar. Porque ele vai querer dizer, ele vai querer abrir um comando aqui e ele vai dizer assim, esse comando já está aberto por outro usuário e tal, e não executa. Então, quando você for fazer isso aqui é um pequeno detalhe, mas pode ser chatinho, né? Você cria e fecha. Porque aí quando chegar aqui, está fechado o arquivo, ele não vai achar ruim e tal, então ele vai executar. Então vamos lá, passo a passo. Aí ele vem aqui, o que ele faz? Ele abre um stream, tá certo? Um stream writer, ele pega um texto qualquer que termina por line feed carrier return, tá? Ele escreve uma linha que termina sempre com CRLF, tá? Carrier return line feed, que são esses comandos aqui, /n, /r, /n, ou então CRLF, carrier return line feed. Esse carrier return line feed aqui, se você quiser saber de onde que ele vem, como é que ele funciona, ele está definido nesse lugar aqui que chama environment. Tá? E nesse environment ele diz aqui qual é a sequência de caracteres que faz o new line. Tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó, tá vendo? /r, /n. Tá vendo? Se você quiser saber como é que a gente sabe que o /n, /r faz pular de linha, é por aqui que ele vem. Tá? Só curiosidade isso aqui, tá? Bom, aí ele vem aqui
Para cada uma das propriedades da exception que eu quiser guardar, eu vou executar um comando desse aqui. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, grave essa linha aqui, ó, data e hora, tá? Que é bom saber que hora que aconteceu isso, onde foi gerada a exceção e a própria exceção. E tudo isso aqui vai ser gravado, toda essa informação vai ser gravada nesse arquivo de log. Esse arquivo de log, ele é muito útil por causa do seguinte, muitas vezes, você já deve ter passado por isso, o usuário, o operador do programa, ele às vezes vem com uma informação muito imprecisa, sabe? Olha, eu não sei, eu estava operando aqui, estava tudo bem, de repente, não sei o que, não sei o que lá, e às vezes fica difícil. Mas você não tem, dá para reproduzir a tela, dá para me mandar a tela e tal. Às vezes ele não consegue reproduzir o erro. Então, a gente fica assim meio sem condição de saber o que está acontecendo. E isso é mais problemático ainda quando são erros menos frequentes, erros raros, e às vezes condições de erro que são difíceis de reproduzir, tá? Não, eu estava fazendo não sei o quê, mas justo nessa hora caiu a internet, fazer isso de novo, o que você faz? Está fazendo aqui, desliga a internet e tal. Às vezes tem erro que é difícil você montar ele de novo. Então, se você tem um log de erro desse daí, você vai lá e você consegue ter uma pista do que é que está acontecendo, tá? Ok? Então, vamos dar um continue aqui. Ele gravou esse log aí, e aí o usuário, por exemplo, fez um comunicado para você e você não conseguiu saber muito bem do que se tratava. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá ver o que foi que ele gravou no log de erro. Tá? Vamos ver aqui o que ele gravou aqui no log de erro. Cadê? Não, onde é que ele está? O log de erro está aqui. Erro log, bin, debug, aqui. Ele gravou essa mensagem, essa e todas aquelas outras que a gente fez agora há pouco, ele gravou tudo aqui, tá? Está tudo gravado aqui. Então nós temos aqui a data e hora que isso tudo foi gravado, e a gente sabe, não, bom, o usuário disse que ele estava trabalhando mais ou menos umas 2 horas, não sei quanto. Ah, então deve ser essa daqui. Aí você pega e dá uma analisada aqui. Aqui está tudo aquilo que foi escrito. Então, embora, por exemplo, a tela do programa já apagou, não está mais lá, a gente tem esses dados aqui para analisar o que está acontecendo. Tá ok? Bom, isso aí ajuda a gente para evitar circunstâncias desse tipo aqui, ó. Tá? Bom, o log de erro, eu coloquei aqui a mensagem mais fácil de enxergar para a gente trabalhar sobre ela, mas a gente viu lá inclusive no programa como é que fica. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre isso. Hoje, eu acho que o assunto que a gente queria cobrir, acho que está mais ou menos coberto. Tem muito mais do que isso para falar sobre erros, tá? Sobre erro e tratamento de erro. Nós temos muito mais para falar e nós certamente vamos falar mais sobre isso. Mas esse aqui é para dar para começar. Agora, antes de terminar, eu queria fazer alguns alertas que eu acho que são importantes e algumas dicas. Quando você, por exemplo, fez alguma coisa que deu erro, você fez uma divisão que deu erro, tá? Então, vamos continuar a execução aqui para exemplificar o que eu estou falando. Quando você prepara uma mensagem dessa daqui, se você conseguir, se for possível, você dá essa mensagem e, às vezes, até já diz o que o usuário tem que fazer. Porque se você dá uma mensagem, denominador não pode ser 0, vamos supor, isso não é tão difícil de entender, mas vamos dizer que seja uma mensagem que não seja tão clara quanto essa, o usuário fica sem saber o que fazer. E se você tem condições, já fala para ele o que ele tem que fazer, porque senão ele vai ler a mensagem, não entende e vai ligar para você. Vai ligar para o suporte ou vai ligar para você. Ou seja, às vezes com uma mensagem mais adequada, você pode não sobrecarregar tanto o suporte. Então, se você tiver condição, diz a mensagem e já diz o que é para ele fazer. Se você quiser, até pode desviar ele para um help, alguma coisa assim. E aí você descarrega o teu departamento de suporte, que o cara não vai ligar para ficar perguntando coisa que ele já tem condição de aprender. Outra coisa que é importante disso aqui é o seguinte, isso aqui também precisa cuidar. Se você pega uma condição de erro, você intercepta, tá certo?
Agora, a partir do momento que você intercepta, você permite que o programa prossiga. Agora, o que você tem que prestar atenção no planejamento que você faz, do onde você vai botar try, catch, etc., é que você tem que tomar cuidado. É meio óbvio, mas às vezes passa, viu, gente? Você tem que tomar cuidado para não continuar executando o programa numa circunstância, numa condição que ele já ficou instável. Então, você está permitindo que o programa continue a executar, mas ele já tá prosseguindo numa situação de instabilidade que pode gerar resultados imprevisíveis dali para frente, tá? Então, só essas duas coisas que eu queria notar antes da gente fechar esse exemplo aqui. Ok, pessoal? Bom, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem e tenham gostado aí do assunto. Até mais, pessoal.